multiplicará. E a iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Eu estava orando e veio esse versículo dentro de mim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem muitas versões que dizem o amor de muitos, o amor da maioria. Essa versão está dizendo o amor de quase todos. E me veio uma compaixão tão grande. Porque está dizendo quase todos. Quase todos. E eu disse, Deus, me diz o que eu faço, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça para passar para as pessoas, para que esse quase todo, Senhor, diminua, Senhor. Para que essas pessoas, Senhor, queimem uma chama dentro delas e que esse amor não venha a se esfriar. Porque na Bíblia também está dizendo lá em Apocalipse que Deus vomita os mornos. Se você não for frio nem quente, os mornos, dá vontade de vomitar na boca dele. Eu falei, Senhor, o que eu faço, Senhor? Nesse caso, eu quero incendiar o coração de vocês hoje de noite, porque foi o que Deus mandou fazer. E é o que eu vou fazer. E lá em Oséias 4:1-6, Deus está falando com os israelitas sobre uma aliança que ele tinha feito com eles. Deus sempre quis fazer aliança com o seu povo. Teve aliança atrás de aliança, desde a edênica, lá no Jardim do Éden, que foi a primeira aliança que Deus fez com o povo. E ele começou a fazer alianças porque ele quer ter comunhão com a gente. Ele nos criou para ter comunhão com a gente. E nessa passagem em Oséias, ele está falando com o povo de Israel que estava na aliança mosaica, que foi a última antes da nossa, que é a melhor aliança, a nova aliança, que é onde Jesus criou para a gente ter plena convicção de que ele está com a gente, para a gente ter pleno acesso, livre acesso a ele, a sala do reino. E nessa aliança mosaica, eles tinham leis a seguir. E em Oséias, Deus está exaltando o seu povo. Por que vocês estão desobedecendo às leis? Porque, meu Deus, porque vocês estão para vocês prestarem atenção, porque vocês estão quebrando as alianças que eu fiz com vocês. Ontem teve o casamento do meu irmão, eles casou com a Aninha, todo mundo conhece a Daniela e a Aninha, se casaram, e foi muito bonito uma parte que meu avô levou as alianças, meu avô por parte de, sei lá, mãe, levou as alianças e ele levou lá na frente de todo mundo, as alianças passaram por todo mundo, ele entregou, e Daniel, antes de colocar a aliança no dedo de Aninha, fez uma promessa a ela. E Aninha, antes de colocar a aliança no dedo de Daniel, fez outra promessa a ele. Eles juraram que até que eles morressem, eles seriam fiéis uns aos outros. Entre eles. Glória a Deus. E essa aliança, eu não tenho aliança, que eu não namoro, mas eu trouxe esse anel aqui para vocês verem. Não vai dar para todo mundo ver, mas vocês sabem como é uma aliança. Pode até ter um começo, mas digam onde é o fim dela, me digam onde é o fim do círculo. Não tem um fim do círculo. As alianças foram feitas para serem eternas, e esse é o intuito de Deus, em fazer alianças com o seu povo. E nessa aliança que ele fez, ele vem exaltar os israelitas. Por que vocês estão quebrando tudo que eu disse que não era para fazer e vocês estão fazendo? E lá em Oséias 4:6 ele diz, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes. Porque se esqueceram as leis do seu Deus. E eu me esquecerei dos seus filhos. Ou seja, Deus explicou aqui o que estava acontecendo, por que todos esses israelitas que tinham uma aliança tão bonita com Deus, por que eles estavam desobedecendo e fazendo coisas horrendas. Nos outros versículos, do 1-5, ele diz, ó israelitas, ouçam palavras do seu Senhor. Eles citam que eles roubavam, que eles matavam, que era homicídio atrás de homicídio. E o que fez? Pessoas que têm uma aliança com Deus cometerem todos esses pecados em série, um depois do outro. O que estava acontecendo? O que fez o povo de Deus esfriar o seu amor por ele? O que aconteceu? E ele responde isso no versículo 6. Vocês não me conhecem. Vocês perecem porque vocês não me conhecem. Jesus, antes dele subir, ele falou com os discípulos.
sobre o Espírito Santo que ele ia enviar. E foi enviado o Espírito Santo para dentro de cada um de nós nessa nova aliança que a gente pertence. E a gente tem o privilégio de poder falar com ele 100% do tempo, todo o tempo, e ele está sempre com a gente. Mas aqui, eles estavam desobedecendo tudo e Deus começou a exaltar eles. E deixa eu lhe dizer uma coisa, tá dizendo que tinha homicídio atrás de homicídio, tinha pecado atrás de pecado, morte, adultério. Mas deixa eu te falar uma coisa, que para Deus, meu pai sempre diz, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Você pecou perante a Bíblia? Pecou, meu irmão. Você pecou, pecou. Você contou a mentira? É pecado. Tem até um versículo, 1 João 3,15, não precisa abrir, esse eu vou ler. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Não existe isso de eu contei uma mentira, eu sou muito melhor do que alguma outra pessoa que cometeu pecado aparentemente, humanamente, muito pior. Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês. Hoje em dia, tem muitas pessoas que vêm dizer que não, tá tudo bem você mentir. Uma mentira, não tem tanto problema assim. Às vezes as pessoas condenam muito pessoas que realmente cometeram pecados que humanamente olhando assim, por exemplo, um assassino, e realmente está errado, mas também está errado você mentir, também está errado você falar do seu irmão, também está errado você odiar o seu irmão, está errado, e está errado do mesmo jeito, e vem sendo muito normalizado as pessoas fazerem tudo que vem o contrário da Bíblia e se justificar baseado, não, isso pode, não, a Bíblia é um conjunto inteiro, ou você segue inteiro, ou você está errado, entendeu? Então, você tem que prestar atenção no que você anda fazendo e no que anda sendo normalizado dentro de você. Tem muitos vídeos, eu vou falar, no TikTok tem muitas coisas, no YouTube, em todo canto que você pesquisar, mídias sociais, vem sendo muitas músicas normalizadas, muitas atitudes normalizadas, e você não percebe, mas chega um momento que aquilo está dentro de você e você acha normal. E não é assim que deve funcionar. Amém? Então não existe isso de pecadinho, não, isso daqui, não, isso aqui não tem problema, não existe isso. A amizade também, gente, tem muitas influências que vêm dizer pra você, principalmente na idade de vocês que são jovens, eu não sou tão jovem, brincadeira, sou um pouco jovem. Mas vem muita gente dizer, ah não, mulher, tu é tão besta, mas menino, como é besta, olha como é besta, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mulher, tu nem sai pra beber, mulher, não saio. Porque eu obedeço, eu tenho um guia. Meu pai me deixou o Espírito Santo e me deixou um manual. Entende? Você não pode fazer pela metade, não é assim que funciona. Você tem que escolher seguir 100%. E outra coisa, se você errou, você é perdoado também. Você não precisa se condenar porque você errou. Você vá perante Deus com seu coração contrito e sincero. Ele não vai resistir, ele vai lhe perdoar. Amém? Porque ele ensina isso na palavra. Mas você tem que ter um coração virado para acertar. O seu coração deve estar virado em seguir o alvo, em chegar lá. Entende? Não é normal certas coisas que estão normalizando hoje em dia. E a gente tem que manter essa revolta dentro da gente viva e seguir o que a palavra diz, o que é certo. Entende? E também, eu queria dizer uma coisa que começa de forma sutil. Não é tipo de um dia pro outro eu tô na igreja, eu sou crente, eu venho aqui na igreja abro minha Bíblia, não sei o que, aí no outro dia eu vou lá, um bloco de não sei o que tem. Aí, pronto. Porque eu não sou mais crente, entendeu? É uma forma sutil. O diabo, ele é besta, mas ele é um besta que vai bem direitinho o caminho, que ele sabe como desviar a gente. E sabe como é que ele faz? Abre lá em Gênesis 3, 1 ao 10, que eu vou ler, porque eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Ele não tem criatividade nenhuma. Porque criatividade quem tem é Deus, e Deus colocou dentro de nós, e o diabo repete a mesma coisa sempre e sempre. E eu vou ensinar um caminho para vocês aprenderem a identificar quando que vocês estão sendo tentados pelo diabo a desviar o caminho, a sair da rota certa. Lá está dizendo, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, um adendo, não é a serpente, é o diabo, falando pela serpente, certo? Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ele chegou questionando Eva. Para quem não sabe o contexto aqui, Deus criou Adão, criou Eva. Eles estavam lá no jardim do Éden. E aí chegou o diabo querendo se intrometer. Ô Eva, pegou Eva sozinha. Pegou a referência? Sozinha. Quando
ela chegou e disse assim: Ô Eva, Deus realmente disse que você não pode comer das árvores de todos os jardins? Ou, ao contrário, de todas as árvores do jardim? Ele começou a persuadir Eva. Eva vivia com Deus. Eva tinha comunhão com Deus todos os dias. E Eva sabia o que era certo e o que é errado. E ele começou a arrodear o pensamento de Eva, a fazer caminhos para ela se desligar do que ela já sabia. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só o fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizer, morrerão. Aí o diabo chega e diz: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Você vê o caminho, irmão? Ele chegou tentando o pensamento de Eva. Eva sabia o que era certo. Eva estava em comunhão com Deus. A gente sabe o que é certo, irmãos. Principalmente pelo Espírito Santo que está dentro da gente. A gente sabe o que é certo. E o diabo começa a fazer caminho. Mas tu tem certeza que essa parte da Bíblia está tão errada assim? Tu tem certeza que isso daqui não tem problema? Tu não acha que isso aqui é meio besta, não? Não vem um amiguinho dizer: tu não acha que é meio besta, não fazer isso, não? Não tem problema, não. E começa a rodear, e aquilo que você estava tão firme, de repente você começa a se questionar. Eva começou a olhar para a árvore. Essa árvore realmente é muito bonita. Essa árvore parece ter frutos muito bons. E ela começou a ficar tentada, porque ela começou a levar em consideração o que o diabo estava falando para ela. E é assim que o diabo faz. Ele chega com pensamentos, ele chega com ideias, ele chega com questionamentos do que você já sabe. E você tem que rebater, irmão, porque senão você vai acabar igual Eva. Realmente, essa árvore é muito linda mesmo. E aí você come. Depois na história fala que ela comeu. Ela deu ao seu marido e ambos foram tirados da presença de Deus. Quando Deus chegou para visitar eles de novo de tarde, igual ele fazia todos os dias, Deus disse: onde vocês estão? E Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele sabia onde Eva e Adão estavam. Ele tinha certeza de onde eles estavam. Ele não precisava perguntar onde você está. Ele estava perguntando para eles: ei, por que você saiu da minha presença? Por que você desobedeceu e fez o que eu disse para não fazer? Onde você foi que não está na minha presença? Isso que ele estava perguntando. E o diabo, ele sempre tem esse caminho, e a gente precisa ficar atento, porque é sutil. É sutil e a gente precisa perceber esses ataques. Porque, como eu disse, quando Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo para ficar dentro de nós, justamente para a gente ter comunhão. Você não confia em um estranho que chega na rua, aí fala: ei, vamos na tua casa que eu vou te dar um presente. Você confia no estranho que chega na rua e fala isso? Não confia. Se Deus chegar e disser: ei, eu tenho coisas boas para você, como você vai saber se você não conhece? Se chegar a sua mãe e disser: ei, filho, vamos para casa que eu tenho uma surpresa para você, você acredita, porque é sua mãe, porque é sua avó, uma pessoa que você conhece e tem confiança com ela. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, como você vai confiar nele? E aí o diabo chega com a terceira coisa que ele faz. Primeiro ele mente, ele desvia o caráter de Deus na sua imagem, porque o caráter de Deus é imutável. Ele chega e diz assim: olha, talvez seu Deus não seja tão bom assim. Ele não deixa você comer de todas daquela árvore ali. Por que ele não quer? Eu acho que ele está sendo egoísta. Eu acho que ele não quer que você seja igual a ele. E aí ele começa a desviar o caráter de Deus. E quando o caráter de Deus não está alinhado, o nosso caráter vai ser tirada, a nossa autoimagem, a nossa identidade vai ser desviada. Porque a nossa imagem está diretamente relacionada com a nossa comunhão com Deus. Se a gente acha que Deus não é um bom pai, a gente não vai deixar de ser filho. Se eu enxergo meu Deus como meu pai, eu sou filha dele. A minha identidade é ser filha dele. E se essa imagem for desviada? Eu não sou mais filha, ele não é mais um bom pai, eu não confio mais nele. E aí o diabo chega com a sugestão: e essa árvore? Tão linda, tão deliciosa, coloca sua confiança em outra coisa. Pega sua confiança e bota na bebida. Pega sua confiança e vai em amizades. Pega sua confiança e vai em relacionamentos. Porque sua confiança não está mais em Deus. É o
você tem que ficar atento, porque ele não vai brincar de ser diabo. E principalmente, a gente não pode brincar de ser crente, não agora. Nunca pôde, mas principalmente não agora. A gente tem que tomar uma posição firme, porque se a gente desviar, a gente vai estar achando a árvore linda. A gente vai depositar a confiança ali e tudo que vai acontecer é morte, destruição. Tudo que o diabo vem para fazer é matar, roubar e destruir. É exatamente isso que ele está fazendo, colocando sua confiança em uma árvore e um fruto muito bonito e delicioso, que não é aquilo que Deus planejou para você. Entende? E comunhão íntima com Deus é o que Deus almeja de nós. A gente tem que deixar ele entrar na nossa rotina. A gente tem que fazer ele parte do nosso dia a dia. Porque assim a gente vai passar a confiar nele, conhecendo. Entende? A gente também tem uma passagem que eu queria ler lá em Isaías 29, 13. Eu vou ler para adiantar. Está dizendo assim: portanto, o Senhor diz: esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Isso é muito forte, porque às vezes a gente está acostumado a deixar tudo no automático. Aí eu acordo essa hora, eu vou para tal canto essa hora, volto para casa essa hora, rodo o Instagram até essa hora, vou dormir. E no outro dia eu faço tudo de novo. Tá tudo tão mecanizado que a gente acaba querendo encaixar Deus no nosso padrão de vida medíocre, onde não vai caber Ele, porque a nossa vida tem que ser moldada a Ele, não Ele moldado a nossa vida. Não é assim que funciona. E nessa passagem está dizendo que está tudo no automático, que as pessoas dizem que amam a Deus, falam com suas bocas, sendo que não é o que eles realmente entendem do coração deles que eles estão falando. Eles estão falando da boca para fora. E também no Antigo Testamento, quando as pessoas queriam fazer uma adoração a Deus, elas queimavam incenso e subiam perfume aos céus. Eles usavam isso como forma de adorar a Deus. Por isso tem aquela música que Débora vai cantar depois. Brincadeira, Débora. Que eu não vou cantar, mas eu vou recitar. É assim, que suba tinha um bom perfume, entendeu? Pronto, essa música. Que quer dizer essa parte do incenso que subia como adoração a Deus. E nesse versículo está dizendo que as pessoas falam da boca para fora. E realmente é o que acontece muitas vezes. Você já parou para pensar que no louvor, Deus está lá em cima. Imagine se Deus conseguisse sentir o cheiro da sua adoração. O que ele iria sentir? O seu coração puro e contrito, ele ia dizer: aí, um verdadeiro adorador, me adorando em espírito e em verdade. Ou ele ia sentir qualquer outra coisa. Não estou falando isso para você responder em alto, não, viu? Responda para você. Na verdade, feche o olho aí, todo mundo. E pense no que eu vou dizer agora. Se autoavalie. Eu não vou botar nenhum versículo nem nada. Então, até quem está aí atrás pode fechar o olho. Só pense. Onde que está o seu coração hoje? Você tem vindo aqui na igreja para bater o ponto? Você vem aqui porque você tem que vir? Você louva porque você sabe a letra ou você realmente está cantando com o seu coração? Você está entregando a sua melhor adoração para Deus? O serviço para você está servindo aos homens ou você está servindo ao seu Deus? Você lê a Bíblia todo dia por culpa ou você lê porque você teme ao seu Senhor? Pense nisso, você ora por quê? Para marcar um check na sua agenda? Ou você ora para falar com o seu Senhor, o seu Salvador? Você está no automático? Onde está o seu coração? Eu preciso que você avalie nessa noite onde você colocou o seu coração. E se você por acaso encontrou que ele não está no lugar que era para estar, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem a oportunidade de trazer ele de volta. Pode abrir o olho. E abra também lá em Provérbios 27:7, que está dizendo assim: para quem está... Não abra não. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor. Mas quem está com fome, até a comida amarga é doce. Às vezes, a gente procura tantos prazeres em outros lugares. E a gente esquece que o mel mais doce é o de Deus. E é o único que sacia 100% de tudo que a gente precisa. Às vezes o pecado parece tão bonito, parece que tem um cheiro tão doce, mas o gosto é de morte. E é para isso que ele vai levar todas e todas as vezes que você foi em direção a ele. Não existe isso de... não, uma vez e tudo bem, e eu peco isso e não tá
você tem que ter o temor de Deus, porque o temor de Deus que traz é o princípio de todas as sabedorias. Se você não temer a Deus, você não vai saber de nada, você simplesmente vai seguir cegamente, entendeu? O temor a Deus é o que tem que guiar o nosso coração e as nossas atitudes. A gente tem que temer a Deus, e só o amor pode preencher o seu coração. Você pode procurar em todos os lugares, pode procurar, não recomendo. Mas se você for procurar, eu vou lhe dizer logo o que vai acontecer, você vai achar que a única coisa que pode te preencher 100% de tudo que tem em você é a palavra de Deus, é adorar a Deus, é a comunhão com Deus. Eu moro na frente da Epitácio e tá tendo carnaval. E eu passei ontem, tava tendo um bloco horrível, de eu não sei nem do que é, e eu fui na janela. E eu tive tanta compaixão. Porque são tantas pessoas tão perdidas, procurando alegria em um lugar que elas nunca vão achar. E cabe a nós, irmãos, apresentar o amor a eles. Eles estavam... Você via tantas cores, você via tantas risadas, bebidas, pessoas que aparentavam estar muito felizes. Mas eu sei que quando elas chegam em casa, elas sentem um vazio que só cabe Deus para preencher. Não adianta, irmão, você pode procurar, você não vai achar, porque tem um vazio no homem que cabe a Deus preencher. Você pode procurar em relacionamento, você pode procurar em tudo, você não vai encontrar. Eu tinha uma colega também que ela achava bonito, assim, tipo, espalhar pra todo mundo que ela realmente tinha muitos namorados e ficantes, enfim, sei lá. E ela contava pra muitas pessoas e um dia, todo mundo sabia da vida dela, e um dia eu cheguei e eu vi que ela tava chorando. Eu perguntei, o que foi, fulano, o que foi que aconteceu? E ela disse que um dos namorados dela tinha tratado ela mal. E ela começou a abrir o coração e ela sabia que eu era crente, ela não queria ouvir. Ela já tinha deixado bem claro que ela não queria ouvir, mas ela começou a falar, sabe, eu me sinto tão vazia. Eu procuro em tantos homens uma coisa que eu queria encontrar e eu não sei o que é. Todo homem que eu termino, eu vou com outro e com outro e com outro para tentar encontrar algo que preencha o que eu estou sentindo, porque eu me sinto só, eu me sinto vazia. E eu disse, olha, sei que você não quer ouvir, mas a única solução que tem para preencher o vazio que tem dentro de você é Deus. É o sangue. E aí eu comecei a pregar para ela começou a chorar mais, mas graças a Deus de felicidade. Porque não tem, irmãos, outra coisa que te preencha mais além disso. Não tem. E eu sou muito feliz de poder dar essa notícia para vocês. E tem mais uma coisa que eu quero fazer. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor, de novo. Só quantas horas? Top. Eu queria chamar o louvor. E eu queria ler um versículo antes delas começarem a cantar. Eu queria ler um perfume. Eu queria que fosse... Oh, perfume. Não, um versículo. Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Que está lá em Atos 2,14. Que foi quando começou uma coisa muito bonita. Está dizendo assim, então Pedro deu um passo à frente com 11 apóstolos e se dirigiu em voz alta à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo de Judeia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Eu farei maravilhas no céu e sinais embaixo na terra, o sangue e o fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a luz se tornará vermelha como o sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu acrescento, será salvo pelo sangue, porque o sangue nos salvou. Fica de pé, irmão. Desliga a luz se puder aí. Eu queria que vocês orassem em línguas
agora, quem souber, quem já for batizado em línguas. E no final a gente vai ter a oportunidade, se você não for batizado em línguas, você vai receber também. Se você sabe cantar essa música, também você cante. Ore em línguas, seja guiado. Eu quero que você escute a letra dessa música e preste atenção nela, porque é literalmente o significado do Evangelho. Então preste muita atenção e coloque o seu coração no que você está fazendo. Seja intencional na sua adoração. Amém? Jesus entregou a vida dele por você.